Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo, trabalhar até tarde, não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso, é oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha para você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E para isso estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força. Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força para você, para sua loja, para o seu futuro. Porque a gente faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, 80 anos. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Opinião Livre no ar, eu estou aqui no restaurante Churrascaria Barranco, que é uma referência no sul do Brasil em carnes, sobretudo cortes nobres. Tem o Barranco, aqui do lado tem o Barranquinho, referência há muitas décadas. Tenho a satisfação de conversar com o empresário Eduardo Ponticelli, que mora há mais de 10 anos na China, né? Gaúcho daqui, gremista. Acabou se especializando em comércio exterior e fincou bandeira, estabeleceu residência em Xangai. Eduardo, prazer te encontrar. Prazer, Diego. É sempre bom estar aqui, acompanhando o teu programa sempre na internet, né? Como eu resido em Xangai, não consigo ver diretamente pela net, né? Mas na internet a gente tem a possibilidade de YouTube. Aliás, as mídias sociais facilitaram muito a nossa vida, até na opção de escolha de programas para assistir. Que bom, né? Volta e meia tu me manda as mensagens de lá, só que é o seguinte, são 12 horas na frente, né? Então, quando eu tô no ar 2 da tarde, é 2 da manhã lá. Quem trabalha num ambiente de fuso horário praticamente oposto, né? São 11 horas de diferença entre o Brasil e a China. A gente acaba... 11 horas. A gente acaba se adaptando ao sono e à forma de trabalhar. Porque eu tenho uma conexão com clientes no Brasil, né? Então o horário comercial no Brasil é madrugada para mim. Uhum. Então às vezes eu durmo quando o sono está demais, né? Então não tem um horário muito certo. Normalmente eu faço um expediente em torno de mais ou menos até o meio-dia no Brasil, que seria 11 horas da noite até meia-noite na China, né? E eu vou dormir por volta de 1 da manhã, 2. Quando não tem alguma complicação, né, que a gente precisa resolver no Brasil, se estende por toda a madrugada e às vezes dorme um pouquinho mais na parte da manhã. E aí tem o cotidiano do dia a dia da empresa na China, né? Aí tem o escritório, os funcionários, a comunicação com os fornecedores, com as fábricas, né? Que tem que ser no horário comercial chinês. Então é uma vida bastante corrida e isso atrapalha bastante o sono. A gente acaba se acostumando com isso. Muito bom. Olha aqui, ó, conta para nós, conta para nossa audiência, para o nosso telespectador, por que tu decidisse
estabelecer a tua residência na China, Ponticelli? Bom, a minha relação com a China já está em torno de 13 ou 14 anos, entre idas e vindas até eu fixar a residência, né? Eu acabei me fixando na China, foi logo que deu o boom das exportações, né? Todo mundo sabia que a China era a maior fábrica do mundo, tinha preços bastante interessantes, né? E a importação pegou fogo no Brasil. E eu aproveitei essa onda e abri um escritório de comércio exterior, né? Onde eu intermedio a compra, a venda, a produção, faço a identificação de fornecedores, desenvolvimento de produtos e acabei sendo um auxiliar dos fabricantes no Brasil. Até interessante esse modelo de operação, né? Tem a operação de compra e venda e tem a operação onde empresas que produzem aqui no Brasil precisam de componentes, de peças para melhorar o seu rendimento, para aumentar a produção e de uma certa forma acaba gerando empregos também, porque uma fábrica limitada ela tem um número X de funcionários. Se ela tem uma peça semi-acabada que ela precisa acabar, ela acaba contratando mais gente para acabar uma produção maior. Então, às vezes as pessoas pensam que a China tira empregos no Brasil, mas não. Às vezes a China fomenta muito empregos no Brasil com esse processo. Tá, e aí como é que foram os primeiros passos lá? Foi bem interessante. Eu cheguei com a cara e com a coragem, né? Sem nada, sem acertar nada? Absolutamente nada. Prospecção mesmo? Não, nada. Não tinha nenhum cliente, nem escritório. Cheguei lá, eu tive uma oportunidade de negócio e eu decidi me fixar lá. Então, eu providenciei um escritório e os clientes vieram a natural com aquela fama que quem está na China, está lá, é mais fácil. E o teu relacionamento de amizade, o teu ciclo de negócio te propicia logo dar um start. Mas também um planejamento, né? Quando você tem uma tranquilidade, onde você tem um plano de negócio, que você tem uma parte financeira que te permite tu trabalhar sem ter aquele retorno imediato, né? Sem a obrigação de ter um rendimento para pagar as contas, fica mais fácil. Mas foi tudo muito rápido. Em menos de um mês eu já tive um cliente que até foi de uma forma mais sucinta de ter, né? Tem uma churrascaria em Xangai e eu fui jantar e um garçom, um amigo, falou: olha, naquela mesa ali tem um senhor que veio do Brasil, ele está com algum problema na área de importação, ele foi numa fábrica, não deu certo, e ele nos apresentou e eu acabei entendendo a necessidade dele, que basicamente era comunicação, né? E acabei acompanhando ele a uma visita à fábrica, resolvi o problema dele e ele acabou se tornando meu cliente. Esse cliente é aqui de Caxias do Sul, uma empresa que faz componentes para tudo que tem dentro do salão de beleza, faz escova de cabelo, faz aquelas cubas de lavar a cabeça, faz cadeiras, assentos, e ele é um cliente já de longo prazo que acabou se tornando um amigo também. E aí tu auxiliasse ele lá? Sim, auxiliei. O caso dele ele usou um intermediário que era um chinês que vivia em São Paulo, que falava português. E esse chinês passou uma comunicação errada para o fabricante. E o fabricante não queria mais vender ele porque houve um desacordo comercial. E quando eu tive com esse fabricante junto com o tradutor, a gente acabou descobrindo todo o problema que estava acontecendo e resolvemos, e aí virou cliente da empresa. Que legal. Bom, mas tem a barreira da língua, inclusive para ti, né? Porque o chinês, o mandarim, são uma língua dificílima, né? Sim, o chinês ele é uma língua que tem 4 tons. E eles não usam o alfabeto, eles usam os ideogramas, né? Tem 90 mil ideogramas e eles usam no dia a dia deles até 6 mil ideogramas. Então, às vezes a gente vê um chinês conversando com outro, eles falam, tem um tom mais alto, parece uma gritaria, uma briga, né? E parece que os caras não estão se entendendo, mas quem já está na China há muito tempo, entende um pouco da cultura, tu passa a observar que pra gente se expressar, a gente busca ali meia dúzia de palavras no alfabeto, constitui uma frase e se expressa, né? O chinês não, ele tem que puxar lá na caixa preta dele quase 6 mil ideogramas para formar essa frase e tentar expressar. Cada ideograma tem um som. Tem um som. E uma coisa mais interessante é que o chinês, o mandarim praticamente, ele não tem uma tradução exata, né? Então é tudo muita interpretação. Você vê um cara no restaurante, ele quer comer um brócolis com arroz. Ele chama o garçom, ele vai falar assim: olha, eu quero aquela arvorezinha verde que tu põe um vapor, ele fica meio molinho e tal. Ele começa a descrever o brócolis, ele não tem a palavra brócolis. Então isso se torna muito difícil na língua do chinês do mandarim. Isso é interessante que tu estás dizendo, que as traduções elas não são absolutas. No Japão me disseram o seguinte: o sujeito desenha um círculo, tá? E pergunta se tu vê um círculo desenhado assim, o que tu vai dizer que é?
Olha, e eu entendo um pouquinho o que quer dizer, né? Eu posso ver primeiramente, claro, o círculo, mas eu posso ver uma bola, eu posso ver um sol, eu posso ver diversas oportunidades ali. É isso, eles podem ver o sol, eles podem ver uma bola, eles podem ver, e essencialmente é muito associado o círculo com o sol no Japão. Sim, é verdade, né? Esse é um exemplo que eu sempre uso, que normalmente a criança chinesa, ela não tem muito esse limite de ver diversas coisas. Ela vê o círculo, parece que ela foi treinada para aquilo e ponto, né? Não consegue ver mais. Tu conheces hoje, já depois de mais de uma década lá, tu conheces bem a China, Ponticelli? Conheço bem, já viajei mais de 400 cidades. A China é um país maior que o Brasil, né? Mais de 400 cidades na China. Na China, mais de 400 cidades. Viajei tanto de avião como eu uso muito o trem, né? O trem é muito eficiente. Eu te dar um exemplo, eu tenho um fornecedor que fica numa cidade que fica mais ou menos uma distância de 600 quilômetros de Xangai. E eu consigo pegar o trem das 7 da manhã, um trem rápido que vai até 370 km por hora. Eu chego lá em torno de 8h30 da manhã. Eu faço as minhas tarefas na parte da manhã, almoço com o fornecedor. 1 da tarde eu pego o trem de volta, mais ou menos em torno de 3 horas e 4 horas eu estou no meu escritório. 600 quilômetros? 600, é como se daqui um pouquinho mais, seria daqui Camboriú, né? Passa Florianópolis. Consigo ir e voltar na parte entre manhã e um pedaço da tarde. Rapidinho, né? Isso é a modernidade, facilidade. Eles têm um sistema ferroviário moderníssimo hoje, né? É a maior linha férrea do mundo, né? Está dentro da China. Eu não sei o número exato de quantos mil quilômetros. Inclusive hoje agora faz parte do novo projeto do governo reestabelecer a Rota da Seda através dos trens, né? Eles pretendem chegar até a Europa, né, com um trem. Isso é uma maneira de diminuir o transporte, facilitar também o transporte de pessoas, né? E de uma certa forma escoar a produção de produtos da China para a Europa e todos aqueles países e cidades que vão estar estabelecidos no caminho. Essa China moderna, tecnológica, próspera, desenvolvida, ela tem 40 e poucos anos. É muito jovem, né? Tu pode pegar uma estatística das empresas e os milionários, os ricos, eles têm 20 anos de história. Hoje até a Ferrari na Itália fez uma estatística que os maiores compradores de Ferrari na China têm até 32 anos. São os novos ricos. Espetáculo. Eu estava vendo a lista de montadoras, tem dezenas de montadoras na China, empresas que a gente nem sabe o nome. Sim, hoje são mais de 90 montadoras de carros na China. Montadoras. Tem algumas que são top de linha, às vezes o desconhecimento sobre esse assunto, né? Essas grandes, algumas que já chegaram no Brasil, que a gente conhece mais, como a Chery e algumas outras, eles usam plataformas alemãs, engenheiros europeus, até não lembro o nome agora, mas a empresa que desenha para a Ferrari foi contratada pela China. Eles eram exclusivos, quebraram a exclusividade. Exatamente, estão desenhando, não lembro qual é a montadora agora, mas estão desenhando para a China, né? E algumas marcas aí no meio do caminho que quebraram, a China acabou comprando, acho que como a Volvo, né? E outros carros aí. Por pouco eles não compraram a Ford, né? Por intervenção do governo americano que não deixou, mas chegaram muito próximos. E eles têm um parque de tecnologia, de pesquisa tão forte ou maior do que na Europa. Então os carros chineses hoje são de ponta, de alta tecnologia. Ponticelli, com a tua expertise de estar convivendo lá com os chineses, o que acontece na China? Qual é o segredo da China? Bom, o governo chinês, a gente sabe notoriamente que eles têm a veia política no comunismo, né? Mas o comunismo, dentro do comunismo, ele tem uma meritocracia, né? Onde os governantes são altamente capacitados. A maioria deles são exigidos uma faculdade, pós-graduação e excelência no cargo que eles ocuparam. Eles têm uma meta a cumprir. Então o cara não é simplesmente nomeado por ser amigo. Tu pensa que é comunismo, que é o companheiro que vai ocupar um cargo, uma estatal. Não, ele vai por meritocracia. Porque porque o comunismo ao longo da história não tem meritocracia nenhuma. É o cara escalando dentro do partido com base, enfim, em critérios quaisquer que não a meritocracia. A história aí está repleta.
Isso é uma verdade. Então a gente pode dizer que a China não é comunista, né? Mas mas eu até acho, eu tenho falado isso no programa da rádio, né? A China talvez hoje seja uma ditadura de partido único, mas não é comunista à medida em que ela não tem mais aquele pressuposto marxista de controle dos meios de produção. Isso é uma verdade, né? E eu acho que o mais interessante também é a liberdade econômica que tem dentro da China, né? As pessoas são livres para empreender, né? E também a questão da segurança ajuda muito. Eu sempre falo, a China tem uma economia noturna que as pessoas não conhecem no Brasil e não sabem o quanto isso significa na economia. As pessoas saem do seu trabalho, vão jantar, vão fazer um happy hour, passam numa lavanderia às 9 da noite, vão numa casa de material de construção 9, 10 horas da noite, vai no barbeiro, no cabeleireiro à meia-noite, está tudo aberto, tudo funcionando, porque as pessoas são empreendedoras e têm a segurança para fazer isso. Então a China e o governo descobriu que as pessoas tendo a liberdade de empreender, trabalhando, tendo seu rendimento, é uma maneira de você causar uma tranquilidade entre a população. E uma coisa importante que eu vejo também é a unidade familiar na China, né? O povo chinês é muito voltado para a família. Às vezes a gente pensa muito na festa, no evento, na viagem, coisas que satisfazem o mundo ocidental. O chinês não, é mais voltado para a família. Ele trabalha, chega em casa, até bem pouco tempo a política era de um filho só, agora é 2, agora pode ter o segundo filho, né? Então ele trabalha muito para dar uma boa educação, eles são muito competitivos na escola. As escolas têm altos índices de alunos que são muito qualificados, eles fazem uma competição terrível entre eles, as crianças praticamente, né, não têm uma infância normal assim de brincar como a gente tem aqui no Brasil. Eles estudam para competir, então isso eleva o país, a China, né, a um alto nível de pessoas qualificadas. Hoje, por exemplo, a Apple, ela não está na China. Muitas vezes acham que a Apple está produzindo iPhone lá por causa do trabalho de renda fácil do chinês, salário baixo. Trabalho escravo. Isso é uma mentira, o salário lá é $800 de salário mínimo, e ela está lá por causa do grande número de engenheiros que tem no mercado. Isso é uma empresa de não sei quantos mil funcionários e a maioria deles são qualificados, tem que ser engenheiro, tem que ser um técnico, e só a China é um ambiente que proporciona isso deles produzirem lá. E é um negócio interessante, porque o chinês, esse engenheiro, esse que é qualificado, ele fala inglês, mas o ocidental não fala chinês, né? Isso é verdade. Tem uma estatística que na China existem 300 milhões de estudantes de inglês hoje. Que loucura isso. A população é 1,3, por aí batendo em 1,4 bilhão, né? Oficialmente 1,5, mas dentro da China se fala em 2. 1,5 oficialmente? Oficialmente é 1,5, mas se fala em 2 bilhões porque era antes... Já está em 1,5? Porque antes não tinha lei de um filho só, tem muita gente que tinha 2, não queria ser multado, não tinha como e não registrou esse filho. Então dizem na China que tem pelo menos quase 500 milhões de pessoas que não foram registradas. Imagina, num mundo que tem 7 bilhões, então 2 bilhões estão na China. Estão na China, 1/3 do nosso globo tá lá de pessoas. Bom, uma coisa que certamente tu admiras muito, e eu vi quando eu estive lá, que foi aliás em 2010, quando eu conheci o Ponticelli, é a questão da segurança, né? Poder andar qualquer hora do dia, de madrugada, não tem problema. A questão da segurança é fundamental, né? É uma das coisas que eu mais sinto quando eu venho para Porto Alegre, né? Que a gente não tem uma paz, né? A gente tem que sair em determinado horário, para voltar tem que ter um esquema de segurança, alguém te recebe na porta, tem um guarda para abrir a tua garagem. E a gente não está livre, a gente está aqui dentro de um restaurante, né? Mas eu já vi várias histórias que os restaurantes sofrem assaltos, né? Então, uma bala perdida, é bem difícil conviver na situação. Já na China, a preocupação é zero, tu acaba esquecendo, tu desliga, tu anda, tu vê pessoas, crianças, mulheres andando de noite, tu passa numa praça escura. Acontece que cada situação que tu não consegue imaginar aqui em Porto Alegre. Por exemplo, lá no meu condomínio, é um condomínio que mora 7 mil pessoas, né? São diversos edifícios de quase 30 andares e fim de semana é o dia que eles compram e vendem apartamento. Então é bem comum ali na praça do condomínio, tá 2 casais, o que está comprando e o que está vendendo apartamento, com 2 malas de dinheiro, os 2 chineses lá contando, verificando. Assim? Assim. Para fazer o pagamento do apartamento. E aquele cara que recebeu vai levar aquelas 2 malas de dinheiro para casa na maior naturalidade. Talvez na semana que vem ele vá no banco, no outro dia, leva para casa na maior tranquilidade. E os assaltos, Ponticelli? Olha, existem os oportunistas, né, que roubam uma carteira. É o furto.
O pulguista, né, que a gente chama, um furto. Agora um assalto de mão armada, um furto qualificado, planejado, eu nunca tive notícia disso. Como é que a China lida com a droga? Porque a droga hoje, o tráfico de drogas é o grande motor desse estado paralelo aí que ameaça o cidadão de bem. Olha, Xangai é uma cidade de 25 milhões de habitantes e tem 2 milhões de estrangeiros. É uma Porto Alegre dentro de Xangai. Então, essas pessoas que vêm de fora trazem seus vícios de fora. Muitas vezes alguns trazem essa situação da droga e tem um mercado para isso, né? Mas o governo controla muito, ele, de uma certa forma, ele sabe todo mundo que tem esse problema, ele controla, efetua prisões. E é muito comum, assim, em Xangai, assim, nesses lugares onde são mais o mundo, ou submundo, praticamente, né? Baladas noturnas, onde tem muita bebida, e eles fazem batidas onde a polícia vai lá, às vezes para a música, tira todo mundo para fora e faz o exame toxicológico, né? Com fio de cabelo, com urina no pote. E aqueles que acusarem a droga provavelmente são encaminhados à delegacia, presos. Se é estrangeiro, é convidado a se retirar da China, ou se tem alguma quantidade, portanto, ele pode ser preso por um determinado tempo. E o traficante? O traficante normalmente é executado. Executado, Pena de morte. Normalmente os traficantes lá são os africanos, né? É muito comum um pessoal que vem de uma linha de pobreza muito grande e quer um dinheiro fácil, é seduzido, né? São pessoas que têm uma certa inocência, né? São seduzidas pelo dinheiro fácil e rápido, acabam indo para a China e outros lugares na Ásia. E a Ásia inteira, né, não é muito tolerante com a droga, né? A gente fala muito da China porque eu moro lá, mas se for a Tailândia, a Indonésia, o Vietnã, a Malásia, são até mais duros que a China, né? Eles executam rapidamente e não tem história. Eu achei impressionante que isso que tu estás contando aí dos caras fazendo um negócio com malas de dinheiro, né, na praça, na rua. Eu vi numa cidadezinha lá os caixas de banco na calçada. Na calçada, como se fosse uma janela assim do banco para fora, o caixa do banco ali e a fila de pessoas na calçada, pegando dinheiro, sacando dinheiro. Isso é bem comum, né? Os caixas são na rua, o banco também é comum as portas abertas, né? Não tem porta giratória, não tem nada. Eu tenho uma motinha elétrica, às vezes eu saio do meu escritório, vou fazer algum serviço no banco com uma mochila, venho correndo, subo a calçada, paro na frente do banco. Aqui no Brasil é cena de assalto, né? Se eu fizesse isso em Porto Alegre, eu já tinha tomado 3, 4 tiros, né? Lá é uma cena comum do cotidiano, parar a motinha na frente do banco, descer de mochila, vai lá fazer um depósito, sacar, normal. Essa crise econômica que nós tivemos, resultante aí de 14 anos de uma mentalidade tosca, atrasada, sobretudo no governo Dilma, de uma interferência absurda e criminosa do governo na economia, desmontaram a economia do país, né? E agora o Brasil vem a passo de tartaruga tentando se restabelecer, tentando voltar a crescer. Isso afetou os negócios Brasil-China? Afetou de maneira muito forte, foi bem complicado para todo mundo. O crescimento que tinha de empresas brasileiras lá fora, produzindo na China, em parceria com a China, praticamente quase todas fecharam suas portas, demitiram funcionários. Até as grandes, como a Vale, como a Embraer, sentiram bastante com a crise, né? Foi um momento bem difícil. E se engana muito quem pensa que por a China ser uma política de comunismo que vai fazer parceria com governos de esquerda no Brasil, como o PT, PSOL, PCdoB. O chinês, ele quer fomentar negócios, ele gosta de quem está comandando a economia de forma positiva. Business. Inclusive empresas chinesas que estavam no Brasil produzindo, como montadoras de carro, algumas comemoraram e muito o impeachment da Dilma, porque ela estava atrapalhando bastante o negócio deles. O que essa mulher não... O que essa senhora não atrapalhou, né? Ela passou uma vergonha na China muito grande. Aliás, como sempre, ela é especialista em passar vergonha, né? A primeira viagem internacional que ela fez quando foi eleita foi à China. E alguns dias antes de viajar, ela disse, não, eu preciso fazer uma reunião porque a China tem que parar de mandar quinquilharia para o Brasil, essas porcarias, e a gente tem que melhorar a nossa relação de negócios com a China. O governo chinês aprontou para ela, diante dessa declaração dela,
A primeira visita que ela fez, que a China levou ela para fazer, levou ela no Centro de Tecnologia de Desenvolvimento de Foguetes, né? Satélites, só alta tecnologia. Ela visitou 4 fábricas só de alta tecnologia, né? Tipo assim, ó, cadê as quinquilharias, né? Ela falou isso, é? Falou. É que ela foi dona de uma lojinha de R$1,99. Pois é, sem competência nenhuma, né? O Brasil elege um poste, não. Na China ninguém entende, né? Às vezes eu fico envergonhado, meus amigos chineses me perguntam, pô, eu vi na televisão que vocês têm um político que é palhaço, né? Dizem que elegeram o Tiririca, né? Eles me perguntaram isso, infelizmente o Brasil tem palhaço, tem ladrão, tem corrupto e tem incompetente, é o que mais tem. Bom, com tudo isso que tu estás vendo há mais de 10 anos na China, o Brasil tem jeito? Olha, eu acredito que a nossa geração se perdeu, né? Eu acho que o Brasil só teria jeito se tivesse uma ruptura muito grande. Eu não vi nenhum país que não sofreu uma ruptura como uma guerra, uma revolução, alguma coisa do porte, assim, de romper completamente com aquilo que atualmente é feito, com o que acredita e melhorar. Se o Brasil não tiver uma ruptura com o pensamento que está aí, com as pessoas que estão conduzindo a nossa política e os governantes, a gente não vai a lugar nenhum. Eduardo Ponticelli, empresário, obrigado pela entrevista. Não, eu que agradeço, sempre é um prazer estar aqui. E retornando para a China agora, vou acompanhar novamente pela internet e sempre ligado no teu programa na Rádio Livre. Valeu. Tu tá, aliás, com um dos teus empreendimentos lá agora, é a linguiça, né? Exatamente, eu virei a chave, né? Eu era um exportador de máquinas, componentes, como diminuiu muito esse negócio, eu acabei partindo para o lado da alimentação, que hoje a China é um dos maiores consumidores de comida no mundo, né? Então eu trabalho com importação de carnes e montei uma pequena fábrica de linguiça, né? Um sabor do Brasil, o churrasco brasileiro já está bem popular entre os estrangeiros e os chineses, e eu estou pegando esse fio de mercado aí e estou produzindo linguiça brasileira na China. Maravilha. Cumprimentos, um abraço, conversamos mais vezes. Valeu, obrigado. E obrigado a todos os nossos telespectadores e ouvintes aqui. Valeu. Opinião Livre. Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo, trabalhar até tarde, não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso, é oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha para você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E para isso estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força. Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força para você, para sua loja, para o seu futuro. Que a gente faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, 80 anos. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Churrascaria Barranco, referência em carnes no sul do Brasil. São muitas décadas de qualidade. Tenho a satisfação de conversar agora com o Dr. Roberto Galo, que é médico, neurologista. Recentemente tivemos um papo muito bom na Rádio Bandeirantes, no programa Rádio Livre. Prazer recebê-lo, Dr. Roberto Galo. Prazer é meu, Diego. Obrigado pela gentileza do convite. Muito obrigado. Quantos anos de profissão? Diego, eu me formei em medicina em 2001. Então vai 17 anos. 17 anos depois, neurologia, uns 10 anos de neurologia. 10 anos de neurologia, clínica, parte clínica? Neurologia clínica, Aí fiz especialização em epilepsia, encefaliatria, que é dor de cabeça, e neurologia vascular, que é AVC, aqui no Moinhos de Vento. Perfeito. Bom, vamos começar falando da Dr. Roberto Galo. Lógico que vamos falar das doenças neurológicas mais comuns, mas o que a gente pode fazer para ter uma vida saudável e prevenir doenças na terceira fase da vida, vamos dizer assim, na parte que chamam de melhor idade, né? A tua pergunta é excelente e é uma pergunta que todos nos fazem, né? E querem saber, porque são ávidos por conhecer como é que se pode viver mais e não só viver mais e viver com qualidade. Então a gente separa mais ou menos em fatores de risco para as doenças modificáveis e não modificáveis. Os modificáveis são aqueles que tu consegue contornar. Exemplo, pressão alta, tu consegue controlar a pressão. A obesidade, tu consegue emagrecer. Tabagismo é só não começar a fumar ou deixar de fumar. O diabetes tu consegue controlar. Sedentarismo tu consegue resolver. Então, mais ou menos, esses são os fatores de risco modificáveis. Só isso aí já é uma porcentagem enorme para te ter uma vida saudável e melhor. E os não modificáveis, quais são? Bom, os não modificáveis a gente se depara com a idade. Todos nós vamos envelhecer, não tem saída. E doenças ligadas à parte familiar, doenças genéticas. Então, muitas doenças têm um componente familiar e talvez tu tenha possivelmente uma chance de ter ela também com o envelhecimento. As pessoas estão vivendo muito mais, né? Cada vez mais. As pessoas estão vivendo muito mais. Pegares aí na década de 40, a expectativa de vida era 35 anos. Hoje, se eu não estou enganado, a expectativa feminina, que é sempre maior que a masculina, deve estar batendo 80 anos e a masculina deve estar batendo 74 anos, mais ou menos. Isso aqui, né? Isso no sul do país, exatamente. Não, e no Brasil, né? Porque, claro, no Nordeste é menos, né? É menos. Em razão de uma série de fatores ambientais, né, sobretudo. Mas em países desenvolvidos já passou de 80 em alguns casos? Com certeza, o Japão acho que está em 86 anos, se não me engano. É impressionante a expectativa de vida em países desenvolvidos que oferece condições e tem um respeito diferenciado ao cidadão. Acho que isso é fundamental. Por isso que esses países são ditos desenvolvidos, né? Bom, o que o senhor considera respeito ao cidadão? Do ponto de vista das autoridades para uma boa qualidade de vida. Respeito ao cidadão, Diego, a gente já conversou algumas vezes e hoje eu friso novamente contigo, eu nunca vi a saúde do Brasil tão deplorável. A saúde, nós não temos uma saúde básica aqui. A saúde básica é muito deficitária. Existe um sistema público de saúde que teoricamente é para todos, mas não é, porque as pessoas não têm acesso. A gente olha a construção de alguns prédios públicos e a pergunta que eu faço, inclusive, para o telespectador,
é o seguinte, se ele se lembra de a construção de algum hospital. Qual é a construção de um hospital de grande porte? A gente só se lembra de fechamento de hospitais. O hospital não é a base do sistema de saúde. O hospital é o que a gente chama de saúde terciária. O que quer dizer? É onde realmente não se consegue fazer a prevenção da primária, que é evitar a doença, ou tratar o básico para evitar que se chegue naquela comorbidade que tem que internar no hospital. E isso representa, além do risco maior de mortalidade e morbidade para esse cidadão, um gasto muito maior ao Estado. Então, esses fundamentos básicos aqui no Brasil, eles são cada vez mais protelados. Atualmente, tu pega um posto de saúde, não tem insulina para diabetes, falta medicamento básico para pressão alta. Por mais que em determinado momento foi criada a farmácia popular, que eu acho que foi uma ideia excelente, muito boa. O governo subsidia medicamentos, tá bom, ótimo. Mas e aquela população paupérrima que não consegue nem pagar R$10 por um medicamento que com certeza não vai ser o único que ela vai usar por mês. Existirão outros que também vai usar. E aí, como é que ela fica? Onde é que está o acesso dessa população a uma saúde de qualidade, que é uma coisa que me chama a atenção. A saúde no Brasil, ela é dita assim, todo mundo tem acesso, tá bem, mas a palavra qualidade, ela não é frisada em nenhum momento. Qualidade é o que nos falta em muitas coisas, né? Na saúde não é diferente. Não é diferente, e eu tenho visto muitas vezes pessoas com maior poder aquisitivo dizendo assim, mas doutor, eu tenho um plano de saúde, eu estou livre dessa. Não está? O senhor e a senhora que tem plano de saúde, vocês não estão livres. Se vocês forem num hospital de convênios atualmente, vocês vão ver uma emergência lotada. E os mesmos problemas, ou muito similares do sistema público, também no sistema privado. Mas não tem comparação com o SUS, né? Não tem comparação. Tem comparação com o SUS, né, doutor Roberto? Não tem, até porque os planos de saúde, eles cobram por um serviço que tem que ser minimamente bem feito. Mas não tem comparação com o SUS. Não é por acaso que quando as pessoas estão melhor de vida, né, melhor um pouquinho antes, a gente vê no período pré-crise, o que acontecia? As pessoas, plano de saúde, filho na escola privada. Exatamente isso. Coisas que em países de primeiro mundo, tu observa que tudo é público. É uma escola de qualidade pública, uma saúde pública de qualidade, a segurança então nem se fala, pública de qualidade. E aqui não, aqui a gente tem que partir para o lado privado. Mesmo pagando um monte de impostos que nós pagamos, a gente ainda tem que pagar o plano de saúde privado, a educação privada. E realmente, Diego, é impressionante o número de pessoas com essa renda que diminuiu muito por essa crise institucionalizada nos últimos anos e que migrou para o sistema público de saúde. Os hospitais e os postos de saúde, eles não comportam tamanha demanda. Doutor Roberto Galo, vamos falar das doenças neurológicas. Não sei se é impressão minha, mas o pessoal tem falado tanto em Alzheimer, a gente fica sabendo tanta gente aí que o pai, a mãe, o familiar desenvolveu um Alzheimer. Me parece que tem mais do que tinha antes. Não sei se é por causa do diagnóstico, as pessoas estão vivendo mais, mas eu nos últimos tempos eu fiquei sabendo um monte de gente. Exatamente isso. Tu já abordaste o assunto e fizeste o comentário perfeito. Nós estamos vivendo mais. Se nós estamos vivendo mais, nós teremos aqueles fatores de risco modificáveis que fazem parte de uma rotina estressante e que nós muitas vezes acabamos caindo neles, né? Diabetes, obesidade, pressão alta, sedentarismo, tabagismo, mas nós temos também os que não são modificáveis. Então, um paciente com história familiar, ele pode ter, lá na sua terceira idade, uma doença que já tem um histórico familiar, né? Mas a maioria delas a gente chama que não está ligada à genética familiar, são doenças esporádicas. Exemplo, a doença de Alzheimer, a demência na doença de Alzheimer e a doença de Parkinson, que são doenças que se observa após 60 anos de idade e que a população ainda faz uma certa confusão. Tá? E que é sempre bom a gente dar algumas dicas, porque as pessoas, elas muitas vezes percebem, opa, algo não está errado com o meu familiar, eu não sei o que é. E essas dicas, essa conversa nossa serve para de repente referendar
a esse familiar, a ele procurar um especialista para ver qual é o diagnóstico dessa doença e se essa doença existe. Bom, então é fato. Estamos vivendo mais, consequentemente aparece mais o Alzheimer. Com certeza. É isso. Com certeza. Que é uma doença tipicamente da terceira idade. Diego, exatamente. O nome correto é demência na doença de Alzheimer, responsável por 50% a 60% das demências. Mas o que é uma demência? É a perda da capacidade cognitiva ou comportamental de uma pessoa. Para o telespectador entender sucintamente, cognição é o que nos dá capacidade de atenção, concentração, crítica, juízo, cálculo. É o que faz uma pessoa interagir entre ela mesma e com o meio e com as outras pessoas. E a parte comportamental é aquela pessoa que muda de comportamento, uma pessoa que alguns anos atrás saiu do banho e botava uma roupa, agora ela não faz mais isso, ela pega e sai nua do banho e sai caminhando. Existe um comportamento modificado, existe uma cognição modificada. Então isso é uma demência. A principal é a doença de Alzheimer, mas também existem outras demências. E estamos vivendo uma doença que existia mais no passado, existia inclusive na época romana, que é a sífilis. A sífilis está de volta, é uma doença sexualmente transmissível e também causadora de demência após décadas de incubação. Então é importante conversar com um profissional, porque nós não podemos pensar que o diagnóstico de demência é tão simples, não é. Nem tudo é demência na doença de Alzheimer. Então isso é fundamental. Doença de Parkinson confundida com Alzheimer, é bem diferente. Também pode ter uma demência junto. Para o telespectador ver como muitas vezes o próprio especialista ele tem dificuldade no diagnóstico e por isso é importante ser procurado e ter esse acompanhamento. Doença de Parkinson são pacientes que eles perdem a capacidade motora, lentidão de movimento. É aquele paciente que... Isso é o Parkinson. E essa doença de Parkinson é aquele paciente que há meses atrás ou há 2 anos atrás abotoava a camisa tranquilamente e agora ele demora 5, 6 segundos para abotoar uma camisa. Associado a isso, mais um dos critérios é o tremor, de um lado só do corpo. Uma instabilidade postural, são pacientes que começam a cair sem explicação. E uma rigidez. Rigidez são pacientes também associados com essa lentidão de movimento, com muita dificuldade de locomoção. Isso tudo nós estamos falando na verdade, no meu tempo se falava tilt, em função das máquinas de fliperama, né? É tilt no cérebro. É um tilt no cérebro. É isso. Depende da localização, a gente dá o nome da doença. Perfeito. Ainda sobre o Alzheimer, explique para o nosso telespectador exatamente o que é o Alzheimer, de forma que ele possa entender. A demência na doença de Alzheimer, ou a doença de Alzheimer, ou mais comumente, como o pessoal chama, o mal de Alzheimer, é essa perda gradativa, gradual, da cognição e da interatividade que o paciente tem com o seu meio externo. É aquele paciente... Para dar exemplos fica mais fácil, ele começa a deixar a chaleira no fogo várias vezes, esquece, ele guarda dinheiro, não se lembra onde guardou, ele sai para a rua e se perde, porque ele não se lembra mais o que aconteceu e nem como ele vai voltar para casa, o que ele foi fazer. O comportamento começa a mudar muitas vezes, ele tem rompantes de um comportamento mais agressivo ou um comportamento mais deprimido. E tudo isso, todas essas características aí, a maioria das vezes a família observa. O paciente não observa, a família observa e vê que algo não está bem. E aí que procura o médico. Mas é basicamente isso, essa perda da suficiência do cidadão, do paciente em relação às suas atividades de vida no dia a dia. Perfeito. Bom, mas eu conheço vários idosos que têm histórias aí que esqueceram um negócio no fogo. Saíram de casa, quando voltaram a panela estava enfumaçada, esqueceram no fogo. Isso não é necessariamente esta demência, né? De forma nenhuma. É o mais comum que acontece, provavelmente aconteceu comigo, eu já perdi o carro algumas vezes no estacionamento do hospital. Não lembrava onde tinha deixado? Não lembrava onde tinha deixado, pedi ajuda para o rapaz do estacionamento. Por quê? Porque tu não consegue compartimentalizar o teu pensamento, tu pensa em várias coisas ao mesmo tempo, naquele momento tu não estava focalizando aonde tu estacionou o teu carro. E outra coisa, se nós pegarmos uma pessoa com 20 anos e outra com 60, 70 anos,
Não necessariamente esse idoso vai ter uma demência, vai ter uma doença em alguns momentos acontecendo isso. Porque é que nem um computador novo, um computador mais antigo. Computador novo, memória mais rápida. Computador mais antigo, ele pode estar bom, mas a memória vai ser um pouquinho mais lentificada. E não necessariamente isso significa doença. Perfeito. Bem, não tem cura o mal de Alzheimer. A doença de Alzheimer não tem uma cura. As pesquisas, elas estão evoluindo. Eu acho que nos próximos 5 a 10 anos vai surgir alguma coisa bastante importante. É mesmo? Acho que sim, no bloqueio Do avanço da doença? Do avanço da doença. Existem medicações atuais que elas dão uma lentificada na doença de 3 a 5 anos. Não são nada espetaculares, mas é o que nós temos e o que nós usamos, né? Mas eu acho que ainda, talvez seja até um chavão, né? Às vezes a gente acaba se perguntando, não, ainda estão em pesquisa, ainda está por vir, mas realmente eu acho que nisso, Diego, nas demências e na doença de Alzheimer, realmente algo bastante importante vai surgir, talvez até na cura da doença. Que coisa maravilhosa que o senhor está nos dizendo. Eu sei de histórias de pessoas que têm Alzheimer, que as pessoas estão fisicamente muito bem, mas já não sabem mais nada, não lembram de nada, não identificam ninguém, mas estão fisicamente bem. É exatamente isso. Existe a doença de Alzheimer, ela tem, não se sabe a causa ainda, uma produção anormal de uma proteína cerebral, que é a beta-lipoproteína E4. E essa proteína, ela não é reconhecida pelo cérebro. Então, essa proteína, ela faz com que o cérebro reduza de tamanho, tá? Usando termos assim, para o pessoal entender, reduza, atrofie e haja perca de neurônios em determinados lugares responsáveis por toda essa capacidade que nós temos de gerenciamento de nossas atividades. Então, tu vai ver um paciente que muitas vezes em estados iniciais a moderados, Diego, quando há estágios mais avançados da doença, a parte física também, não somente a parte intelectual, cognitiva, ela começa a definhar. Que coisa. Bem, a gente tem o Alzheimer e tem o Parkinson, que o senhor disse que é a doença do tremor, né? Do tremor. O pessoal, normalmente o paciente nos procura porque vê um tremor de um lado só do corpo de repouso. É o que se chama popularmente de tremor do contador de moedas, né? Quando um familiar observa esse tremor, só para te ter uma ideia, num ente seu, essa doença provavelmente já tem 7 a 10 anos. E ninguém conseguiu perceber? Vai perceber quando começa o tremor. Por quê? Isso é importante, eu acho que é uma informação fundamental e o máximo possível de pessoas que conseguirem absorver essa informação simples, ela é essencial. Porque existem sintomas pré-clínicos da doença de Parkinson. Quais são eles? Constipação intestinal, depressão, hiposmia, que é o não sentir cheiro das coisas, perder a capacidade de sentir cheiro das coisas, tá? E um transtorno do sono, chamado transtorno comportamental do sono REM, que é um transtorno do sono profundo e que em alguns pacientes, principalmente acima de 60 anos, vão ter. Então aí tu já pode pensar o seguinte: opa, talvez esse paciente com hiposmia, com a dificuldade de olfato, de sentir o cheiro das coisas, deprimido, com o intestino modificou, provavelmente ele já está na doença de Parkinson, mas lá no início, onde os sintomas realmente da doença, eles ainda não se manifestaram. Interessante. E a medicação para o Parkinson? Diego, excelente pergunta, porque a medicação para o Parkinson, ela teoricamente 70% a 80% das vezes funciona melhor do que, vou fazer uma comparação mesmo as doenças não sendo da mesma classe, com a doença de Alzheimer. A medicação para a doença de Parkinson, ela tem uma resposta a gente diz assim, mais visível, né? A família percebe uma melhora do paciente, a melhora da qualidade de vida do paciente. E no Parkinson? No Parkinson. E nós usamos escalas para verificar isso. E essa escala, ela está numa numeração X, meses depois tu consegue involuir a doença. A doença consegue retroceder. E a qualidade de vida desse paciente é impressionante a melhora. Eu já vi pacientes, Diego, no consultório chegar de maca, com uma sonda no nariz para alimentação, e 3 meses depois estar caminhando
caminhando, conversando, falando, sem nenhum problema. Graças à medicação. Graças ao início da medicação e à estabilização dela e a forma de como é usado esse medicamento e as doses diárias que a gente acaba propondo. E aí o sujeito pode levar a sua vida até o fim, hein? Diego, ou é um período só? Ótimo. É uma doença que não tem cura, mas é uma doença que vai te dar de medicamento normalmente 5, 8, 10 anos ou até mais, com uma boa eficácia. Depois é como eu falo para os pacientes. Depois, nós médicos temos que ficar montando quebra-cabeça. É que nem o paciente com Parkinson, é que nem uma rua esburacada. Tu passa o asfalto, quando tu chega lá no final que o asfalto está perfeito, tu tem que voltar para o início e começa a surgir buraco de novo. Então tu tem que de novo ajeitar o tratamento, orientar a família, fisioterapia, fonoaudiologia muitas vezes, sempre uma equipe multidisciplinar, se possível, né? O senhor me disse lá no programa da rádio que uma boa maneira de prevenir essas demências é ter um hábito de leitura frequente. Fundamental. Não só a leitura, principalmente na demência do Alzheimer, o maior intelecto, a maior capacidade educacional do cidadão, ele é um fator protetivo. Mas doutor, eu vi aquele filme Pra Sempre Alice e ali a Julianne Moore, ela tinha um Alzheimer. Mas aquele é um caso especial de Alzheimer ligado a um componente genético, uma doença que manifestou aos 50 anos com um componente familiar. Então ali nós não contamos. Então existem exceções, mas como o Alzheimer normalmente ele é esporádico, ele não está ligado a um componente familiar, então não somente a leitura, mas a capacidade de interagir com as pessoas, o convívio social, o ter felicidade, né? Ser uma pessoa feliz, a fé, está comprovadamente a fé, e o que ela pode proporcionar. Então não existe um fator só. Dentro dessa parte intelectual, e está a leitura, mas também está o viver bem dentro do que a pessoa gosta de fazer. Isso é fundamental. O hobby social, o tempo individual que nós temos para cada um de nós, é um conjunto de coisas. Muito bem. Dr. Roberto Galo, neurologista, excelentes esclarecimentos, obrigado pela entrevista. Diego, eu que agradeço e quero mais uma vez, assim, para mim é uma honra estar na tua presença, não somente como profissional, mas a minha admiração depois que eu te conheci como pessoa foi mais longe ainda. Muito obrigado por tudo aí, pelo prestígio e obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, é recíproco. Dr. Roberto Galo, conversando comigo aqui nesse bate-papo agradabilíssimo sobre saúde no Barranco. O Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo, trabalhar até tarde, não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso, é oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha para você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E para isso estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força. Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força para você, para sua loja, para o seu futuro. Que a gente faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, 80 anos. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano.
Unimed. Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo, trabalhar até tarde, não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso, é oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha para você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E para isso estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força. Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força para você, para sua loja, para o seu futuro. Que a gente faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, 80 anos. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.